Olá, amantes de histórias de terror! Como vocês estão? Hoje trago duas histórias que estão realmente aterrorizantes. Vamos bater a meta de like nesse vídeo? Confio em vocês. Aproveita e se inscreva no canal, estamos na luta pelos primeiros 1000 inscritos. Aqui narramos histórias, contos e relatos de terror assustadores e tudo que envolve o mundo sobrenatural. Arme-se de coragem, confira essas histórias de terror realmente horripilantes, e decida-se entre acreditar ou não. Vamos às histórias de hoje. O Senhor da Morte. Há muito tempo, havia uma estrada em que todos que por ela transitavam encontravam a morte. Alguns diziam que a morte era causada por uma cobra, outros atribuíam a fatalidade a um escorpião. Mas uma coisa era certa, todos os que percorriam aquela estrada morriam. Certa vez, um viajante, um homem muito velho, transitava pela estrada. Extenuado, sentou-se em uma pedra para descansar. De repente, bem perto de si, viu um escorpião do tamanho de um galo. Enquanto o homem o olhava, o escorpião transformou-se numa horrenda serpente. O ancião, maravilhado, decidiu acompanhar a criatura, que se afastava, para descobrir o que ela realmente seria. A cobra rastejou dia e noite, e atrás dela, como uma sombra, seguia o velho homem. Certa vez, a serpente penetrou numa estalagem e matou vários viajantes, outra, entrou no palácio do rei e o matou. Em seguida, ele se arrastou pela tromba d'água até o palácio da rainha e matou a filha mais nova do rei. Assim seguia o seu caminho, e aonde quer que fosse, ouviam-se choros e lamentos. E o velho a perseguia, silencioso como uma sombra. De repente, a estrada tornou-se um rio largo, profundo e veloz, em cujas margens sentavam-se alguns viajantes pobres, que ansiavam por fazer a travessia, mas não tinham dinheiro para pagar a balsa. Então, a serpente se transformou num belo búfalo, com um colar de latão e chocalhos ao redor do pescoço, e achegou-se à beira do rio. Quando os pobres viajantes o viram, disseram: aquele animal vai nadar atravessando o rio até o outro lado. Subamos em seu lombo e seguremos a sua cauda, de modo que nós também possamos atravessar. Os viajantes subiram ao dorso do animal e seguraram-no pela cauda. O búfalo nadou com eles corajosamente. Mas, quando chegou ao meio, começou a escoiciar, até que, afinal, os homens caíram, ou se soltaram, e todos se afogaram. Quando o velho, que havia atravessado o rio num barco, chegou ao outro lado, o búfalo havia desaparecido e em seu lugar havia um lindo boi. Ao ver esta bela criatura vagando, um camponês, atingido pela cobiça, atraiu-o para sua casa. O animal parecia muito dócil e deixou-se amarrar, sem reagir, juntando-se aos demais. Mas, na calada da noite, transformou-se em serpente e dizimou todo o rebanho. Depois, infiltrando-se sorrateiramente na casa, matou toda a gente adormecida e partiu. Mas, atrás dele, seguia o ancião, silencioso como uma sombra. Logo eles chegaram a outro rio, onde a cobra assumiu a forma de uma bela jovem, linda de ser ver e coberta com joias caras. Depois de um tempo, 2 soldados, que eram irmãos, apareceram. Quando se aproximaram, a jovem mulher se pôs a chorar amargamente. O que foi que houve? Por que você, tão jovem e tão bela, senta-se à beira do rio, assim sozinha? Perguntaram os irmãos. Então a jovem serpente respondeu: Meu marido me levava para casa, quando, tendo descido ao riacho, procurando a balsa, achou por bem lavar o rosto. Então, escorregou e se afogou. Portanto, eu já não tenho marido ou parentes. Não tenha medo. Venha comigo e eu me casarei com você. Gritou o mais velho dos irmãos, que se enamorou de sua beleza. Sim, mas com uma condição. Você jamais me pedirá para fazer qualquer trabalho doméstico. E tudo o que eu lhe pedir, você me dará. Respondeu a moça. Como um escravo, serei obediente. Prometeu o jovem. Então, vá imediatamente ao poço e traga-me um copo d'água. Seu irmão ficará comigo. Mas, quando o irmão mais velho se foi,
A jovem serpente voltou-se para o outro, dizendo: Fuja comigo, porque eu o amo. Minha promessa a seu irmão foi um ardil para afastá-lo de nós. Nada disto. Você é a esposa prometida de meu irmão, e eu a considero uma irmã. Com isso, a moça ficou furiosa. Chorou e lamentou, até que o irmão mais velho voltou. Então ela gritou, chorando: Ó marido, eis aqui um vilão. Seu irmão me pediu para fugir com ele, abandonando-o. Então, uma amarga ira dominou o coração do irmão mais velho, que, sentindo-se traído, desembainhou a espada e desafiou o mais jovem a uma luta. Os irmãos pelejaram o dia inteiro. Mas, ao anoitecer, jaziam os dois mortos no campo. A jovem recobrou a forma de serpente, e atrás dela, seguia o velho, silencioso como uma sombra. Mas por fim, ela se transformou num velho de barba branca. Quando aquele, que por tanto tempo a seguia, viu alguém semelhante a si, tomou coragem, e maniando a barba branca, perguntou: Quem e o que é você? Então o velho sorriu e respondeu: Alguns me chamam de Senhor da Morte, porque eu trago a morte ao mundo. Dê-me a morte, pois eu o segui de longe, silencioso como uma sombra, e estou cansado. Suplicou o outro. Mas o Senhor da Morte balançou a cabeça, dizendo: Não é assim que as coisas são. Eu só dou a morte para aqueles cujos anos são fatos e você tem 60 anos de vida pela frente. Então o velho de barba branca desapareceu. Virou as costas, e seguiu seu caminho atormentado por tudo aquilo que viu. Os mortos-vivos. A terra das covas movimenta-se, abrindo passagem para que os pútridos defuntos retornem à superfície depois de anos de sono lúgubre. A população de Franco da Rocha, cidade interiorana, marcada por inúmeros mistérios, foi avisada sobre uma maldição carnavalesca. Jamais festejar o carnaval durante a noite de quarta-feira de cinzas. O problema é que de geração em geração, a tal lenda foi ficando esquecida, e cá estamos, nesse relato onde a mais fúnebre das festas aconteceu. No centro da cidade, 3 escolas de samba se preparam para começar o desfile, enquanto que no cemitério não muito longe dali, defuntos macabros se aprontam para a nefasta folia. Ninguém poderia imaginar que uma linda noite fresca, de céu tão limpo e repleto de estrelas, reservava um acontecimento amedrontador que faria o mundo virar pelo avesso, trazendo o inferno e seus demônios às ruas para participarem do primeiro dia de Quaresma. Folia na cidade, show de horrores no cemitério. Entre as lápides, todo tipo de defunto zanzava. Os que foram enterrados recentemente, com seus corpos inchados, e os veteranos esqueléticos, enterrados há muito tempo. A multidão de carne podre ambulante preparava seus caixões para o terrível desfile fúnebre. Na cidade, a primeira escola de samba começa a desfilar, o povo vibra, dança e canta. O desfile em Franco da Rocha não era nada comparado aos grandes sambódromos, mas a extensa rua de terra, onde os carros alegóricos percorriam, passando entre arquibancadas de madeiras do lado direito, e um vasto matagal obscuro do lado esquerdo. Era mais do que suficiente para entreter a população daquela cidadezinha. O problema é que depois do imenso matagal começa o cemitério, lugar onde todos acreditavam que os cadáveres infames jaziam no sono perpétuo, mas não naquela noite. Já passava da meia-noite e a última escola de samba de Franco da Rocha, a mais popular de todas, começava a desfilar, e como sempre, encerrando com o melhor show. Do lugar mais alto da arquibancada, um velho ébrio se incomodava com o que seus olhos enxergavam depois do matagal. Além de avistar os vultos negros dos pinheirais dançarem, o velho pôde enxergar no horizonte algo alado, escuro, sobrevoando lentamente os pinheirais, vindo de encontro ao último desfile que acontecia. Cada vez mais próximo. O objeto obscuro começava a se identificar aos olhos do bêbado que, bruscamente, se levantou apontando o dedo para o matagal,
gritando e chamando a atenção de todos que desviaram o olhar para os tenebrosos pinheirais. Ninguém tinha dúvida do que era o objeto que sobrevoava os pinheirais. Um caixão, sim. Um caixão mofado e encardido de terra, com alças de metal enferrujadas nas laterais. Eu poderia dizer que as pessoas mais ligeiras tiveram sorte e correram para longe daquele lugar, mas, assim que o caixão pousou na estrada de terra, os que correram para a penumbra ao fim daquela estrada tiveram um embate com outros caixões. Dezenas e dezenas de caixões sobrevoavam os céus de Franco da Rocha. Não havia escapatória. O pavor assumiu o lugar da animação no rosto de cada um. O arrependimento por não acreditar na lenda tão antiga, desrespeitando-a e praticando a folia justamente no dia proibido. Agora, a única coisa que podiam fazer era observar os caixões, cuspindo suas tampas para cima, liberando a saída dos defuntos que ali dentro estavam. Em média, 30 caixões cercavam os festeiros. Ao saírem de seus leitos funerários, os falecidos disseminaram velas acesas por toda a parte, deixando a atmosfera daquela estrada de terra cada vez mais macabra. O cenário era extremamente nefasto, com caixões e defuntos à luz de velas. Urnas macabras cortando os céus e um terrível aroma funesto, soprado pelos fortes ventos que vinham dos pinheirais. Além dos gritos de desespero dos que estavam na folia, alguns dos defuntos rosnavam em agonia, emitindo sons de suas bocas decrépitas, causando um enorme arrepio. O som era indescritível, mas, se pudermos imaginar o mais semelhante, já imaginou como seria o som do inferno? A chegada desses seres malditos tinha um propósito muito maior do que apenas assustar os que desreis. Eitaram a lenda. O objetivo principal era fazer uma coleta fúnebre. Então, mesmo estando podres e aparentemente pesados, os defuntos iniciaram o ataque com agilidade, capturando o máximo de pessoas possíveis e colocando-as dentro dos caixões. Metade das pessoas que estavam na folia foram encaixotadas, o restante, enquanto lutavam por suas vidas, ouviam as batidas vindo de dentro dos caixões lacrados, daqueles que ainda permaneciam vivos ali dentro. Um grupo de pessoas quase teve sua chance de escapar, eram jovens. Tinham fôlego suficiente para correr para bem longe dali, mas, não bastasse o horror ao qual eles achavam que tinham se livrado, mais à frente, um novo caixão surgiu do matagal, atravessando o caminho dos jovens que corriam ensandecidos e, brutalmente, o caixão se chocou com um velho poste, espalhando pedaços de madeira mofada e liberando enormes ratos negros que estavam no interior daquele caixote mórbido. Não eram ratos comuns, seus olhos eram cobertos de chamas e faíscas eram cuspidas de suas bocas, iluminando, em pequenos clarões, a escuridão daquela estrada. A enxurrada de ratos avançou em direção aos jovens, dilacerando-os em questão de segundos com seus malditos dentes trituradores e velozes. A coleta fúnebre estava concluída. Dezenas de pessoas estavam encaixotadas. Afortunados são os que morreram subitamente de tanto desespero, pois os que permaneceram vivos, dentro dos caixões, nem imaginavam que algo maligno os aguardava. A madrugada tornou-se silenciosa e lúgubre. Os defuntos se ajeitaram em duplas, cada um de um dos lados do caixão. Em sincronia, levantaram todos os caixões agarrando as alças laterais de metal. A procissão fúnebre se iniciava. Os caixões, juntamente dos defuntos, começaram a levitar, subindo aos céus, enfileirados e sem nenhuma pressa. Além das pancadas de desespero que vinham dos que estavam vivos dentro dos caixões, e dos ruídos cruéis do vento, um novo som surgiu da boca dos defuntos. Eles cantarolavam uma sinfonia profana, conduzida apenas por gemidos, uma verdadeira orquestra pútrida. Assim eles vagavam rente aos pinheirais, carregando seus caixões, em direção ao cemitério. Foi o maior espetáculo daquela noite. Jamais um outro carro alegórico poderia proporcionar tal atração. Da folia para as covas.
Esse foi o desfecho carnavalesco para alguns dos moradores de Franco da Rocha. E aí, amigos? Gostaram das histórias? Também contamos com sua avaliação. Deixe o que você achou nos comentários, o seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar o conteúdo. Fiquem todos bem e espero todos vocês nos próximos vídeos. E até a próxima!